Quer começar, Junei? Bom, Luiz, interessante essa pergunta sobre experimentação. Eu acho que restringir a ideia de experimentação a ter recurso é bem complexo, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivo a minha vida em estado de experimentação. Não consigo viver sem experimentar coisas novas. Então, isso diz respeito a uma poética da minha vida mesmo, como pessoa diretora do museu. Então, uma das perspectivas do Muta é a fabulação. E a gente tem ali como uma missão central, quando a gente entra no site ali embaixo, tem assim, potencializar a transmutação de corpos e mundos. Então, para o Muta, pensar museu, pensar memória, né, pensar essa fabulação de outros mundos possíveis, de outros corpos possíveis, né? Então, eu creio que o grande problema é quando a gente precisa experimentar dentro de padrões de legislação específicos para espaços museais tradicionais. Porque quanto mais a gente está dentro de certas normas, como, por exemplo, as normas do IBRAM, do Corém e inúmeras outras, a gente consegue mais recursos oferecidos para essas instituições. Por exemplo, teve um último edital que você tinha que ter você ganhava, você solicitava a certificação de ponto de memória e você, através dessa certificação, tentava um apoio financeiro. Então, quer dizer, tem um processo de burocratização, né, anterior, que é ter a certificação de ponto de memória. E essa certificação, que é uma espécie de burocratização legal, que vai fazer você receber recursos. Então, quanto mais essas instituições governamentais, por exemplo, e até não as não governamentais, solicitam esses processos de burocratização, como, por exemplo, a abertura da ONG, do museu. Até então, nós não tínhamos ONG. Só que alguns editais, a gente percebeu que a gente, para ter uma vida financeira mais estável, o museu precisaria registrar essa associação, né? Para poder, inclusive, ter renda de outras possibilidades. Só que o processo de burocratização que a gente tem dentro da ONG é muito burocracia. Você não pode receber e gastar o dinheiro de qualquer jeito. Então, assim, tem um processo de burocratização que está junto com o recebimento de recurso. E a experimentação, ela acaba se dando ali nos entres, porque se eu tenho uma ONG, com a ONG eu não vou poder experimentar o que eu quiser, né? Eu tenho que seguir certas leis. Então, o museu precisa ter, por exemplo, segundo o IBRAM, tem uma legislação, que é a 11.000 e alguma coisa, que agora eu não me recordo, que fala que toda instituição museal, ela precisa se registrar no IBRAM e ela precisa ter um plano museológico, por exemplo. Se todas têm? Óbvio que não, né? Porque nem todas as instituições museais têm condição de fazer um plano museal. Então, mas a gente pensa, poxa, tem editais, por exemplo, que pagam os museus para fazerem os seus planos. Então, quer dizer, o edital também, ele está pagando uma espécie de burocratização. E aí, por exemplo, o edital que a gente ganhou pro PROAC, que foi do ano de 2023, que foi o plano museológico do PROAC, que é um edital de São Paulo, da prefeitura, que é a criação do plano. O plano, ele é regido por essa lei do IBRAM, só que a gente pensou, como não deixar o Muta se enrijecer, mesmo com essas leis? Então, a gente mantém espaços ali, né? Se a gente for pensar ali no museu como não um espaço tradicional, a gente mantém ali locais mesmo de experimentação. Então, assim, é tentar jogar com a norma mesmo, sabe? É andar na norma para conseguir ter recurso e não pararmos de trabalhar, porque a gente precisa de recursos para sobreviver, mas também não deixar a experimentação de lado. Então, ver até onde a gente pode tensionar as normas, né, é o que a gente tem feito. O plano museal, por exemplo, ele tem todos os programas que o IBRAM solicita na lei que tenha, mas também tem ali espaços de criatividade, que é produção de imagem, produção de mundos, né, produção conceitual. Produção conceitual é criação também, né? Então, quando a gente escreve um plano museal e ali a gente cria conceito, tem ali produção de mundo também. Então, é tentar jogar com a norma, né? Dentro da possibilidade. Sim. Isso eu também faço minhas palavras, a do Ian, quando ele coloca a questão que existe uma burocracia. Essa burocracia a gente entende que é necessária para que a gente possa fazer uma captação de recursos. No nosso espaço já foi um pouquinho diferente do Muta, porque a gente já nasce dentro de uma instituição que já tem mais
de 20 anos de história, né? Então, a nossa ONG, ela tem mais de 20 anos de história, mais de 20 anos de CNPJ, já contratos firmados, então já foi um pouco mais tranquilo em relacionamento a isso. O nosso desafio justamente nessa experimentação é as possibilidades de acertar, de errar. Eu acho que a gente precisa fazer essas experimentações, mas que a gente sempre tem que ter um pezinho no chão, como o Ian colocou, porque nós, querendo ou não, nós temos uma burocracia que nos rege. Então, para que a gente possa participar de alguns editais, a gente precisa ter várias coisas amarrado com isso. Por exemplo, o Estado do Ceará, o ano passado, teve um edital específico de 20 mil para bibliotecas e para museus comunitários, e nós já tínhamos toda uma estrutura, mas faltou um simples detalhe, que era justamente o registro no Sistema Estadual de Museus do Estado do Ceará. Então, por conta disso, nós tínhamos tudo, um portfólio belíssimo, todo mundo dizia assim, poxa, eles vão tirar primeiro lugar. Mas quando eu organizei toda a questão de documento, que infelizmente é necessário, a gente precisa dessa burocratização, que às vezes nós que somos de movimento social não temos essa expertise, a gente termina perdendo por conta disso. Então, o que nós precisamos hoje, nessa rede de apoio, por exemplo, o nosso museu ainda não tem um plano museal. É necessário a gente construir urgente, porque a gente vê que a gente está ganhando visibilidade, ganhando espaço. Estaremos agora em julho, inclusive já deixo o convite para vocês. Em julho nós estaremos no Ministério da Cultura, de 1 a 4, a gente dialogando sobre experiências de museologia LGBT, da questão de memória e história, a qual nós já estamos com um grupo dialogando, algumas organizações já estão dialogando com isso, e vamos estar dentro do Ministério da Cultura justamente dialogando com isso, e esse chamamento dos novos pontos de memória, né? Então, a gente precisa realmente se fortalecer, e só em rede a gente consegue avançar nessa experimentação. Então, essa experimentação vai estar bem ligada à questão de nós nos fortalecermos enquanto rede, né? Gilney, sabe que a gente teve o mesmo problema que você aqui no Muta, que pediram para a gente essa inscrição no Sistema Estadual de Museus. Mas o MUT é um museu nacional, eu vou ter que inscrever o MUT em todos os estados? Olha que loucura, né? Então, eles pensam que há museus que são federais, são nacionais, e que tem museus que são virtuais. Então, a legislação ignora que esses museus existem. Então, as legislações, às vezes, elas pedem coisas que eu nem sequer sei como que a gente vai se adaptar, porque ou eu inscrevo o museu em todos os estados, aí, para isso, a gente vai estar em todos os estados, aí como é que eu vou administrar esse tanto de inscrição? A outra coisa, Gilney, que você falou muito bem, que a gente super se identifica, é a questão das solicitações desses registros para você receber fundo. Então, a gente fica meio amarrado, né? Eu acho que essa burocracia ela amarra até mesmo a possibilidade de desenvolvimento, né? De progressão, de avanço da existência do museu, né? Dos nossos museus. Eu acho que são exigências que acabam estrangulando, em algum ponto, a existência de projetos, a existência de programas, a existência de ações dos museus. E isso realmente muito esquisito, é muito estranho. E, como o Ian falou, né, é necessário que essa legislação, em algum momento, ela passe a ser alterada, pensando principalmente na natureza dos museus virtuais, né? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença e a participação do Gilney Matos, do Museu da Memória e da Diversidade Sexual do Cariri, e ao Ian Habib, do Museu Transgênero, eu já estava esquecendo. Eu sempre fico pensando ali, o que é aquele U do Museu Transgênero de História e Arte, aqui participando conosco dessa live.
Muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem deixar algumas palavras finais, podem ficar à vontade também. Agora pode ser eu. Eu fiquei encantado, né? Principalmente assim, você ter o diálogo com pessoas altamente gabaritadas nessa perspectiva. O professor Luiz é uma fonte, né? Desde quando o mundo é mundo, a gente sempre escutou falar do seu conhecimento, né? Essa preocupação de acervo, de história e memória. Então, nós que somos eternos estudantes de memória e história LGBT, foi uma satisfação imensa ter esse contato mais caloroso. E o Ian é uma fonte de conhecimento digital, então a gente precisa realmente trocar figurinhas, a gente realmente precisa desse fortalecimento em rede, então a gente só tem realmente que crescer os nossos acervos e compartilhar, deixar o nosso acervo à disposição dos museus para que a gente possa fazer justamente novas parcerias, né? Gente, então, quero agradecer minha equipe, porque, Junei, infelizmente eu não tenho quase nada de conhecimentos digitais, igual você disse. Quem faz muitas das coisas são a nossa equipe, né, que é uma grande equipe. Queria aproveitar para visibilizar, valorizar essa equipe. Mayara Lacal na museologia, Arthur Mayan e Juno Nedel na tecnologia da informação. A Denu, que é o nosso artista digital, sem ele, nada das tecnologias lindas que vocês veem estariam ali. Então, quero agradecer essa equipe. Trabalho em equipe é tudo, e óbvio que eu faço esse trabalho de direção desses processos, mas creio que valorizar também essa equipe que tem pensado o museu junto de mim é muito bom. Agradecer Bajubá, Gilney, seu trabalho é incrível, quero muito conhecer. Cada vez mais, já vi ali pelo Instagram, que é o barracão, mas também a porta de entrada, mas também conhecer o espaço também de vocês, e agradecer, pessoal, pela oportunidade. Conheçam o museu, vou deixar aí o site www.mutha.com.br, MUTHA. É isso, grande abraço e agradeço.